Boa tarde, sou a professora Gilda, professora de matemática, e hoje a nossa videoaula vai ser sobre resolvendo equação completa do segundo grau com uma incógnita. Então, resolvendo equação completa do segundo grau com uma incógnita. Então, o nosso primeiro exemplo. 3x² mais 3x menos o x, 33 menos x² mais 6x menos o 9. Bom, eu coloquei essa equação aqui para a gente saber que uma equação desse tipo nós vamos ter que botar no formato ax² mais bx mais c igual a zero. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos igualar a zero e nós vamos colocar todos estes números e letras para o outro lado da igualdade, colocando com o seu sinal contrário. Então, a gente vai fazer 3x² mais 3x menos x, esse mais 33 fica menos 33, esse mais menos x² é mais x², esse menos mais 6x fica menos 6x e esse menos 9 fica mais 9. E aí a gente vai igualar a zero. Agora a gente vai juntar todos que são exatamente iguais e calcular. Bom, 3x² junta com x² mais 3x menos 6x menos 33 com mais 9 igual a zero. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai juntar todos eles e calcular. Bom, o que a gente faz então? 3x² mais x², sinais iguais, a gente soma e mantém o mesmo sinal. Aqui nós temos dois jeitos de se calcular. Eu posso juntar esses aqui, porque sinais iguais a gente soma e mantém o mesmo sinal. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. E aí aqui a gente pode fazer a conclusão. 4x², sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Bom, e aí o que a gente fez? A gente conseguiu colocar essa equação no formato, né, de ax², né? Fica ax² menos bx menos c igual a zero. E aí, obtendo a sua equação, o seu formato de uma equação do segundo grau, a gente pode aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, 4x² menos 4x menos 24 igual a zero. Bom, aqui eu vou ensinar duas maneiras de se calcular essa equação. Primeiro, achando o A, o B e o C, então temos 4, menos 4 e menos 24. Em função de x, então menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac sobre o 2a. Aplicando na Bhaskara, então sabendo que esse menos 4 aqui é negativo, então menos com menos dá mais com menos, menos 4 ao quadrado, menos 4ac, então menos 4 vezes o 4 vezes
o menos 24. Isso dividido por 2 vezes o 4, seria o A. Então, x igual 4 mais ou menos, 4 vezes 4 dá 16, menos com menos dá mais. Então, 4 vezes o 4 dá 16, e 16 vezes o 24 vai dar 384 dividido pelo 8. E aí a gente conclui com x, 4 mais ou menos, raiz de 400 dividido pelo 8. E aí, concluindo, né, ficamos com x igual 4 mais ou menos, raiz de 400 dá 20 sobre 8. Aqui o que a gente faz? Aqui a gente consegue tirar x uma linha e x duas linhas. Então, 4 mais 20 dividido pelo 8. 4 menos 20 dividido pelo 8. 20 mais 4 dá 24 dividido pelo 8, que dá 3. Aqui, 4 menos 20, sinal do maior, então vai dar menos 16 dividido pelo 8, menos 16 dividido pelo 8 dá o menos 2. Então, conjunto solução, 3 e menos o 2. Bom, também existe uma maneira mais fácil de se calcular essa equação, não passar tanto trabalho para calcular. Vocês viram que ali no final a gente obteve a equação 4x ao quadrado menos o 4x menos o 24 igual a 0. Essa foi a equação. Depois dos nossos devidos arranjos e cálculos, a gente obteve então o 4x ao quadrado menos 4x menos 24 igual a 0. Então, para facilitar o nosso cálculo, a gente também pode fazer o seguinte: se a gente verificar, né, que nós temos, todos eles têm divisores comuns entre eles, que seria os 3, a gente pode simplificar, dividir 4 por 4, 4 por 4 e 24 por 4. E assim a gente obtém uma equação com um valor mais baixo e mais fácil de calcular. Então, 4 dividido por 4 dá 1x ao quadrado, menos 1x, menos o 6 igual a 0. E aí a gente pode aplicar na fórmula de Bhaskara, como a gente fez antes. Então, para A temos o 1, para B temos o menos 1 e para C o menos 6. E aí, em função de x, então a gente tem menos B mais ou menos B ao quadrado menos 4AC sobre o 2A. Então, x igual, menos com menos dá mais 1, menos 1 elevado ao quadrado menos 4AC sobre 2A, que é 1. E aí a gente tem x, 1 mais ou menos, 1 elevado ao quadrado dá 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 6, 24, dividido pelo 2. E aí a gente continua calculando, né, que a gente tem que resolver ainda a parte da raiz, né? Então ficamos com 1 mais ou menos 25 dividido pelo 2. Então x igual 1 mais ou menos 5 dividido pelo 2. Então, x uma linha e x duas linhas. 1 mais 5 dividido pelo 2 e 1 menos 5 dividido pelo 2. Tem que dar os mesmos valores que deu antes. Então, sinais iguais a gente soma, 6 dividido pelo 2 é 3. Sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior. Então, 5 menos 1 dá 4 negativo dividido pelo 2. Menos 4 dividido pelo 2 dá menos 2. Então, solução 3 e menos o 2. Nosso próximo exemplo.
nosso próximo exemplo é 2x ao quadrado menos 5x igual a zero. A gente chama a equação incompleta. Existem dois jeitos de calcular. Eu posso calcular isso pela forma de equação incompleta, mas nesse caso aqui, resolver por equação incompleta vai ficar um pouquinho mais difícil. Então aí eu posso usar a fórmula de Bhaskara. Bom, o que eu tenho que ter aqui? Ax ao quadrado, né? Menos bx mais c igual a zero. Então, o que aconteceu com o nosso c ali? O nosso c é zero, porque ele não existe. E aí a gente fica com A2, B menos 5 e C zero. E aí a gente aplica em função de x menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre o 2a. X igual, menos com menos dá mais 5, mais ou menos 5 elevado ao quadrado, menos 4a que é 2, c que é 0, dividido por 2 vezes 2. X igual 5 mais ou menos, 5 vezes 5, 25, menos 4 vezes 2, 8, né? A gente faz essa multiplicação aqui, 4 vezes 2, 8, e V0 dá 0, dividido pelo 4. E aí a gente continua o nosso cálculo. X igual 5 mais ou menos o 25 dividido por 4. Então, x igual 5 mais ou menos 5 dividido pelo 4. Então, vamos continuar. Aqui a gente tem que obter x uma linha e x duas linhas. Então, x uma linha é 5 mais 5 dividido pelo 4. E x duas linhas é 5 menos 5 dividido pelo 4. E aí a gente vai ter o quê? 5 mais 5 dá 10 dividido pelo 4. E aí a gente simplifica. Divide pelo, no máximo, 2, que a gente consegue fazer essa simplificação, essa divisão. Então, 10 dividido por 2 dá 5 e 4 dividido por 2 dá 2. E aí, sinais diferentes diminui e conserva o sinal do maior, então 5 menos 5 dá 0, dividido pelo 4 vai dar 0. Então, solução 5 meios e 0. Bom, nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é x menos 5 igual menos 1 sobre x menos o 3. Bom, aqui nós temos uma fração, né? Na verdade, uma equação que a gente chama fracionária. Então, como toda fração, né, a gente sempre vai ter que fazer um arranjo, tirar o mínimo múltiplo comum e resolver. Então, aqui o primeiro passo é o mínimo múltiplo comum entre 1 e x menos 3. Então, x menos 3 dos dois lados da nossa equação. O processo para a fração é a mesma, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, ou seja, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, esse é o mesmo processo. Então, x menos 3 dividido pelo 1 dá o x menos 3 e este multiplica x menos 5. X menos 3 dividido por x menos 3 é 1, este 1 multiplica pelo de cima. E aí, a gente faz as devidas multiplicações cuidando da regra de sinal. Então, aqui a gente tem x menos o 3
10 multiplicando o x menos o 5. E 1 vezes 1, que dá o menos 1. E aí, depois de ter feito este processo, nós podemos cancelar os mínimos, porque é uma equação. E aí, a gente tem que recapitular, né? Aqui é uma multiplicação de polinômio, onde o que a gente fazia? Primeiro vezes o primeiro, primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro e segundo vezes o segundo. Lembrando que em cima desse x tem 1 e aqui na frente deste x também tem 1. E aí, como é que se multiplica a álgebra? Se é a mesma letra, a gente multiplica e soma os expoentes. Então, neste caso, x vezes x dá x, 1 vezes 1 dá 1, 1 mais 1, x ao quadrado, x vezes 5 dá menos 5x, 3 vezes x dá menos 3x e 3 vezes 5 dá 15, com menos dá mais, igual a menos 1. Então, nosso segundo passo agora, né, seria juntar e igualar. Passar esse 1, que é negativo, para o outro lado da igualdade e igualar a zero. Então, x ao quadrado, né? X ao quadrado, menos 5x, menos 3x, mais 15. Este menos 1 passa a ser positivo. E aí a gente iguala a zero. Bom, resolvo esse x com esse x e esse número com este número. E aí a gente vai fazer os devidos cálculos. Então, x ao quadrado, sinais iguais a gente soma, então 5 mais 3 dá 8x e mantém só a álgebra, 15 mais 1 dá 16, igualamos a zero. O que a gente obteve? A equação desejada, que é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Conseguindo achar uma equação deste tipo, nós podemos aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, nossa aplicação agora da fórmula de Bhaskara. Então, nós temos o x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a zero. Então, A é 1, B é menos 8 e C é 16. Então, a gente vai aplicar a nossa fórmula de Bhaskara. Então, em função de x, menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Então, x igual menos b mais x igual menos b, menos com menos dá 8, mais 8, né? Porque eu vou aplicar ali no b, mais ou menos menos 8 ao quadrado, menos 4ac, que é 1, e c, que é 16. Isso tudo dividido por 2 vezes o 1. Então, x igual 8 mais ou menos, 8 vezes 8, 64. Aqui nós vamos fazer essa devida multiplicação, que é 4 vezes 1 vezes o 16, que seria, no caso, menos o 64 dividido pelo 2. E aí a gente continua o cálculo. Agora, resolvendo dentro da raiz. Então, x igual 8 mais ou menos 64 menos 64 da raiz de 0 dividido pelo 2. E aí a gente vai ter o quê? Vai obter o quê? No momento que eu faço a raiz da 8, mais ou menos 0 dividido por 2. Calculando x uma linha e x duas linhas, nós vamos obter o quê? 8 mais 0 dividido pelo 2 e 8 menos 0 dividido pelo 2. O que acontece? 8 mais 0 dá 8 dividido pelo 2, que dá 4. 8 menos 0 dá 8 dividido pelo 2, que dá 4. Deu uma
raiz dupla, né? Então, solução da 4. Até o próximo vídeo e o meu muito obrigada.